Sou grato a Deus por mais este dia estar junto, estar aqui na presença do Senhor, para juntos adorarmos e exaltarmos o santo nome do Senhor, pois só Ele é digno de toda honra e toda exaltação. Eu costumo dizer que eu sou pequeno, sou falho, mas Ele é grande e Ele é santo e Ele tudo pode fazer em nossas vidas. Então, somente para não ficar em minhas palavras, eu lerei aqui no livro do profeta Jonas, capítulo 1, alguns versículos que diz assim, a partir do 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. E também o verso 17 vai dizer assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Uma palavra aqui bastante conhecida. Eu acredito que os irmãos aqui conhecem muito bem essa palavra, né? Pois é uma palavra bastante conhecida. Eu acredito que se os irmãos não leiam essa palavra, mas já ouviram alguém pregar sobre essa palavra e alguém ensinar sobre essa palavra. Pois quem nunca ouviu falar de Jonas, né? Quem nunca ouviu falar do profeta Jonas? Quem nunca ouviu falar deste homem que, por causa de uma desobediência, foi engolido por um grande peixe? É uma palavra bastante conhecida. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus chega até Jonas e manda Jonas ir pregar até a cidade de Nínive, né? Até a cidade de Nínive. E a Bíblia vai dizer que essa cidade de Nínive era uma cidade perversa, uma cidade maligna, uma cidade idólatra, uma cidade que o seu pecado já havia subido até o Senhor, né? E a Bíblia vai dizer que Deus não estava mais suportando o pecado desta cidade. Mas quando eu leio essa passagem, me veio o que eu acho mais interessante nessa passagem é que mesmo aquela cidade, estando corrompida pelo pecado, mas Deus, Ele não desistiu daquela cidade. Aquela cidade não queria saber de Deus. Aquela cidade estava distante de Deus por causa do pecado, porque é isso que o pecado causa no homem. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do Criador. E aquela cidade estava completamente afastada de Deus por causa do seu pecado. Mas o que mais me interessa nessa passagem é que Deus não desistiu daquela cidade. Aquela cidade foi totalmente corrompida, mas Deus não desistiu. Aí vai dizer que Deus chega agora até Jonas, e Jonas vai até aquela cidade e prega a minha palavra, pois o meu desejo é que elas venham a se arrepender e venham a voltar-se para mim, porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o homem se arrependa, se converta e volte para Ele. Então esse era o plano de Deus para essa cidade. E a Bíblia vai dizer que Deus chega até Jonas e Jonas teme, né? Jonas temeu, porque diz alguns estudiosos que aquela cidade matava os profetas que iam até ela pregar a palavra. Aquela cidade não queria dar ouvido à palavra de Deus. Então Jonas, ele teme e foge da presença de Deus, tenta se esconder de Deus, né? Mas quem se esconde de Deus, né? A Bíblia diz que Deus tem os olhos como chama de fogo. Aonde eu vou? Aonde eu posso me esconder dele? Né? Então Jonas, ele tenta se esconder, tenta fugir de diante da presença de Deus. E eu lendo essa passagem em casa, né? Vivem a mente. Quantos que hoje também estão fugindo da vontade de Deus? Né? Quantos que hoje em dia estão fugindo da vontade de Deus? Não estão mais fazendo a vontade de Deus aqui na terra, né? Então Jonas, ele fugiu, ele desobedeceu a Deus, desobedeceu a voz de Deus, fugiu da presença de Deus. Quantos que se desviavam? Quantos que hoje em dia também muitos estão se desviando de nosso meio?
Né? Quantos estão se desviando? Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você essa noite. Deus não desiste de você. Né? Deus não desiste de você. Ainda que nós venhamos se desviar, ainda que nós venhamos a tentar fugir da presença de Deus, a pecar, mas Deus não desiste de você. A Bíblia vai dizer que Deus preparou um ambiente para Jonas voltar exatamente para o lugar de onde ele saiu. Né? Deus vai te levar novamente para o lugar de onde você saiu, porque Ele quer estar perto de você. Deus quer estar perto conosco. Deus quer ter uma intimidade mais próxima conosco. Né? Então, Deus não desiste de nós, ainda que nós venhamos se afastar dele, mas Ele nos ama de tal forma que Ele não desiste de nós. Então, essa é a palavra de Deus, e eu agradeço a oportunidade em nome